Olá, o meu nome é Mário Caetano e sou o vosso professor do módulo de detecção remota. O principal objetivo desta sessão é transmitir os fundamentos da detecção remota, explicar porque é que as imagens de satélite podem ser utilizadas para a produção de informação e mostrar alguns exemplos de aplicações. Detecção remota pode ser definida como a ciência de aquisição, processamento e interpretação de imagens adquiridas por aviões ou satélites que gravam a interação entre a matéria e a energia eletromagnética. Este módulo foca-se na detecção remota por satélite. Para compreender os fundamentos de detecção remota, importa lembrar que a radiação eletromagnética é constituída por partículas de energia que se deslocam em movimento ondulatório. Nesta figura, representamos o espectro eletromagnético. As várias zonas do espectro distinguem-se pelo seu comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois picos sucessivos da onda de radiação. Os principais comprimentos de onda utilizados em detecção remota são o visível, o infravermelho próximo e a radiação radar. Um sistema de detecção remota indica as várias componentes do processo de produção de informação a partir de imagens de satélite. O Sol é a fonte de energia mais importante em detecção remota. A radiação, depois de emitida pelo Sol, terá que atravessar a atmosfera até que chegue à superfície da Terra. Aí a energia é refletida, e é esta energia refletida que nós humanos vemos e que também é captada pelos sensores montados em satélites. A radiação é então convertida em números digitais e é enviada para uma antena de recepção da Terra. A imagem que, entretanto, se forma será depois sujeita a processos de análise mais ou menos sofisticados para produzir informação. Os sensores dos satélites estão preparados para captarem separadamente várias zonas do espectro. Assim, uma imagem de satélite é, na verdade, um conjunto de imagens, ou, como normalmente se diz, um conjunto de bandas, em que cada banda traduz a energia refletida numa determinada zona do espectro. Assim, e por exemplo, poderemos ter a banda do azul, a do vermelho, a do verde ou a do infravermelho próximo. O número de bandas e a sua largura define o que normalmente designamos por resolução espectral. Importa agora compreender que uma imagem de satélite está estruturada em pixels que têm uma forma quadrada e que cobrem uma determinada zona no terreno. Em cada pixel de uma determinada banda está um número digital, que traduz a quantidade de energia do comprimento de onda dessa banda refletida pela área coberta por esse pixel. O tamanho do pixel é normalmente designada por resolução espacial. Mas, afinal, por que é que as imagens de satélite podem ser utilizadas para caracterizar a superfície da Terra? Quando a radiação atinge um elemento da superfície, ela pode ser transmitida, isto é, atravessa o elemento, absorvida ou refletida. Os satélites, tal como os humanos, captam a energia refletida. A hipótese central em detecção remota é que a energia refletida pela superfície da Terra transporta informação sobre o tipo e características do elemento que reflete essa energia. No gráfico da direita temos as curvas espectrais dos principais elementos de superfície, solo, vegetação e água. No eixo do X temos o comprimento de onda e no eixo dos Y a proporção de energia que é refletida. As linhas a vermelho traduzem as regiões cobertas por algumas bandas tipicamente utilizadas em detecção remota. O gráfico mostra claramente que estes três elementos têm comportamentos distintos nos vários comprimentos de onda. Estas curvas típicas são alteradas consoante o estado do elemento, nomeadamente o teor de água. Os satélites podem ter dois tipos de órbitas, polar e geoestacionária. Na órbita polar, os satélites encontram-se relativamente perto da Terra, ou seja, entre 200 e 2000 km. A órbita geoestacionária é apenas uma e está à distância de 35.786 km. Os satélites nesta órbita deslocam-se com a mesma velocidade angular do movimento de rotação da Terra e, portanto, captam imagens sempre do mesmo local. Designamos por resolução temporal o intervalo de tempo entre duas aquisições de imagens do mesmo local. Os satélites de órbita geoestacionária podem adquirir imagens ao minuto, mas os pixels cobrem áreas muito grandes na Terra, tipo 5 km. Já os satélites em órbita polar demoram vários dias entre aquisições de imagem do mesmo local, mas têm a vantagem de poder recolher imagens com pixels muito pequenos, como por exemplo 50 cm. Este slide mostra uma imagem do satélite civil atualmente em órbita com maior resolução espacial, 50 cm, e que se chama GeoEye. As principais vantagens da detecção remota por satélite podem então assim ser resumidas: cobertura de grandes áreas, periodicidade na aquisição de imagens,
possibilidade de se adquirirem imagens em tempo real e o baixo custo. Refira-se que atualmente a maioria das imagens de satélite é disponibilizada sem custos e pode ser obtida diretamente na internet. A única exceção são as imagens de muito grande resolução espacial, uma vez que são obtidas através de satélites privados. Atualmente existe uma grande variedade de satélites de observação da Terra em órbita. A seleção do satélite para fornecer imagens para um determinado projeto deve basear-se nas 3 resoluções que caracterizam os satélites e que foram introduzidas anteriormente: espacial, espectral e temporal. Até agora temos falado essencialmente de refletância e do meio terrestre. Importa saber que os satélites também podem ser utilizados para caracterizar a atmosfera e os oceanos. Este slide mostra as medições que os sensores montados em satélites podem realizar e que vão desde a quantificação da umidade do solo até à medição da altura das ondas dos oceanos, passando pela caracterização dos aerossóis. A produção de informação a partir de imagens pode ser baseada em interpretação visual ou em processos automáticos. Na interpretação visual, a produção de informação é simplesmente baseada na análise visual das imagens. Na classificação automática, recorre-se a algoritmos mais ou menos sofisticados para a análise dos padrões espectrais, espaciais e temporais. Este slide resume as principais aplicações de detecção remota, tal como definidas por um grupo intergovernamental, o GEO, Group for Earth Observations. Nos próximos slides, darei exemplos de aplicações em algumas destas áreas. Neste estudo, foram produzidos 3 mapas para 3 momentos diferentes no tempo, com o objetivo de caracterizar a dinâmica da urbanização em Manila desde 1975. Estes mapas foram produzidos com base em imagens de satélite e identificam zonas urbanas, a vermelho, e não urbanas, branco e azul. Aqui mostram-se 3 imagens de satélite onde se pode ver a desflorestação da Amazónia entre 1975 e 2001. A polícia brasileira já utiliza de uma forma operacional imagens de satélite para detectar abates ilegais de floresta. Aqui mostram-se exemplos de informação relacionada com a atmosfera que pode ser obtida através de imagens de satélite, nomeadamente mapas de ozono, de ultravioleta ou de metano. Existem já aplicações para telemóveis que reportam a qualidade do ar do local onde o telemóvel está a partir de informação obtida por satélite. Existem muitas aplicações de detecção remota relacionadas com o meio marinho e que utilizam como informação base as imagens de satélite. Assim, por exemplo, podemos usar imagens para caracterizar a cor do oceano e a temperatura e assim obtermos informação útil para a gestão de recursos marinhos. As imagens podem também ser utilizadas para detectar manchas de óleo nos oceanos ou para caracterizar o tráfego marítimo, nomeadamente detectar embarcações ilegais. Uma das áreas aplicacionais mais importantes de detecção remota é a gestão de desastres. As imagens de satélite podem ser utilizadas para a produção de cartografia de risco, lançamento de avisos precoces da ocorrência de desastres, avaliação rápida das zonas afetadas e para monitorização da fase pós-desastre. No caso particular dos incêndios florestais, as imagens de satélite já são utilizadas em Portugal para produzir cartografia de risco de incêndio e cartografia de áreas ardidas. A última área de aplicação que quero referir é a das alterações climáticas. Mais uma vez, a grande vantagem da detecção remota é a sua capacidade para providenciar medições de um determinado parâmetro ao longo do tempo. Neste slide mostra-se um gráfico com a variação do nível médio da água do mar, tal como medida a partir de vários satélites. Para concluir, podemos dizer que a detecção remota é atualmente uma das principais fontes de dados para a produção de informação geográfica atualizada. A disponibilização crescente de imagens sem custos tem conduzido a uma utilização exponencial deste tipo de dados nas mais diversas áreas, nomeadamente monitorização ambiental e segurança do cidadão. Espero que tenham gostado desta sessão e que este módulo desperte a vossa curiosidade para a fantástica e admirável ciência da detecção remota.